Vou comentar com vocês alguns casos que a gente vivencia no dia a dia aqui no escritório, referente às multas e às infrações ambientais, que foi o tema do nosso post hoje. E o que fazer, né, pessoal, para evitar essas multas, essas infrações que causam prejuízo aos empreendedores e principalmente ao meio ambiente também, tá? É uma questão muito polêmica, porque eu costumo sempre dizer que o direito ambiental, ele, em comparação às outras áreas do direito, o direito de família, previdenciário, cível, ele deixa mais margem à interpretação. A legislação é mais recente, a história da legislação também é mais recente, existem diversas reformulações. O tamanho que é o Brasil, né, são diferentes biomas, diferentes ecossistemas, diferentes culturas, e tudo isso influencia para a decisão final e para a aplicação das multas e a interpretação delas também. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a Lei 15.434, que é o nosso Código Florestal Estadual, e ela prevê que infração administrativa ambiental é toda ação ou omissão que violar as regras jurídicas de uso, de gozo, de promoção, de proteção e de recuperação ao meio ambiente. Então, é uma definição muito ampla, ou seja, toda e qualquer violação de norma ou de regra ou de portaria, ela se torna uma infração ambiental. Dentro desta infração ambiental, existe o artigo 3º, que prevê que elas podem ser punidas com as diversas sanções. Quais são elas? Só advertência. A segunda, multa simples. A terceira, multa diária. A quarta entraria a apreensão de animais, de produtos, subprodutos, suspensão de venda, embargo da... Então, o que a gente pode perceber, né, pessoal? Para se configurar uma infração ambiental, qualquer ação ou omissão que violar qualquer tipo de regra, seja legislação, portaria, normativa, pode se tornar uma infração ambiental. E dentro dessa infração ambiental, todas essas sanções, que eu li há pouco para vocês, estão previstas. Pode ser apenas uma advertência, pode já aplicar de cara uma multa simples, pode já aplicar de cara uma multa diária. E como o que o fiscal define isso? Ele define pela gravidade, pela importância ambiental, pelo dano ambiental causado, pelo tipo de infração cometida. E aí entra muito a interpretação do técnico, porque não há uma listagem. Por exemplo, o derramamento de óleo em rio. A interpretação de um técnico pode ser como grave, gravíssima, não existe como detalhar na legislação um volume X, por exemplo, de óleo a ser derramado em sanga, em uma nascente, em um rio, detalhar todos os tipos de infração ambiental que podem existir nos inúmeros tipos de empreendimentos que existem no nosso Brasil afora. Então, essa interpretação, ela entra muito da questão pessoal do técnico, né, que precisa ter uma formação ambiental para interpretar. Vou comentar um exemplo com vocês. Aqui no escritório, nós já vivenciamos de diferentes divisões do órgão estadual, que aqui é a FEPAM. Em determinada região, o órgão autuou pelo empreendimento estar em funcionamento sem os aspersores, que são aqueles sistemas que emitem gotículas de água para eliminar a poeira nas áreas de mineração. Em outra vistoria, o órgão ambiental não autuou, apenas deu uma advertência e deu prazo para que o empreendedor se enquadrasse e arrumasse os aspersores que não estavam em funcionamento. É muito da interpretação do técnico como ele avalia a gravidade do descumprimento que está sendo vistoriado. Então, a dica que eu tenho para dar para vocês é conhecer a LO do empreendedor no detalhe. Cada item precisa ser entendido e treinado para quem está à frente do negócio tocando ele. O empreendedor, o dono do negócio, o encarregado, o gerente e os funcionários têm que ter ciência das condições da licença para operar. Não pode passar nenhum item. Além da licença ambiental, também é necessário um treinamento da questão de legislação pertinente, portaria e normativas. A gente tem que estar ciente dos detalhes para que nenhum item seja descumprido. E no caso de infração irregular ou regular, sempre buscar profissionais habilitados para que instruam da melhor forma a correção e, se for o caso, a confecção de um recurso na esfera administrativa ou na esfera jurídica.